Boa noite. O programa Gestão dessa semana, no novo formato, que é o formato In Company, recebe o presidente da cooperativa Languiru, o senhor Disseu Baia. Boa noite, Disseu. Tudo bem? Boa noite, Gerson. Boa noite, ouvinte desse espaço. Alegria podermos nos reportar para a nossa região, a nossa rica região do Alto Taquari. Né? Ótimo. Como é de praxe, Disseu, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a história do Disseu, né, toda a sua caminhada, conhecer um pouquinho a figura, até para a gente entender um pouco como ele virou o presidente de uma das maiores cooperativas do estado e uma das maiores do Brasil, Cooperativa Languiru, que é aqui na nossa região, na cidade de Teutônia. Um pouquinho da sua história para a gente conhecer um pouco mais e depois vamos falar um pouquinho também sobre a história da própria Languiru. Claro. Na verdade, eu sou teutoniense, né? Nascido no município de Teutônia. Sou filho de pequenos produtores aqui da região, minifundiários também, né? E desde cedo acompanhei a trajetória da nossa cooperativa Languiru, desde os seus primórdios, né? Que ela foi fundada em 1955, né? 13 de novembro de 1955, né? E desde aquele momento eu já adquiri uma simpatia muito importante pela gestão, pela forma como uma cooperativa é conduzida, né? Pela sua finalidade de prestar serviços e atender às necessidades dos pequenos produtores, né? Então, num primeiro momento, eu fiz o Colégio Agrícola Teutônia, né? Ainda naquele momento, o Ginásio Agrícola Teutônia, né? Depois me formei como técnico agrícola, né? Em 1973, ingressei na Universidade de Santa Maria, né? Universidade Federal de Santa Maria. Formei como engenheiro agrônomo em 1977, né? E a minha primeira experiência profissional foi na Caresc, hoje Ipagre, de Santa Catarina, né? No município de Chapecó, durante 3 anos. E eu acho que isso é importante, né? Porque você, quando tem uma certa caminhada numa organização que o agronegócios realmente a força, é importante você ter essa experiência também acadêmica, de conhecimento mais técnico, né? É fundamental. Também. Foi uma experiência muito importante, né? Porque o município oeste catarinense é muito desenvolvido, principalmente nessa questão do agronegócio, né? Então fui buscar essa experiência na prática, enfim, como engenheiro agrônomo, e retornei aqui às origens em 1981, né? Na função de coordenador do Departamento Agropecuário, né? E em 1986 ingressei pela primeira vez no Conselho de Administração, né? Naquela época a modalidade era diferente, né? Fiz parte do conselho como conselheiro, né? E em 1990 fui conduzida à vice-presidência da cooperativa Languiru até o ano de 2002. A partir daquele momento, nós assumimos a presidência da cooperativa Languiru. Estamos nisso até hoje, né? E aí, essa experiência que a gente vai acumulando junto com o conhecimento que vai se adquirindo, não só no dia a dia, mas também buscando cursos, fazendo graduação, pós-graduação, quer dizer, eu acho que essa é uma caminhada cada vez mais natural para quem assume a presidência de uma grande corporação. É verdade, você não pode parar, né? Você deve se reciclar continuamente, né? No meio desse caminho também eu fiz o MBA em gestão do agronegócio, né? Pela Univates também, né? E seguidamente nós realizamos cursos de especialização na área do segmento do agronegócio, que é o negócio da nossa cooperativa Languiru, né? É uma sugestão, um conselho que a gente dá aos nossos colaboradores também, de constantemente se reciclarem, né? Porque nos momentos atuais você precisa ser extremamente preparado, profissionalizado, né? E a Univates também tem sido uma parceira importante nesse contexto, né? Estamos dando bolsas de estudo para alunos da graduação, da pós-graduação também, sempre com o intuito de qualificar a nossa mão de obra, né? Isso é fundamental. Um pouquinho agora da história da Languiru. Ela centra bastante seu foco na questão da produção do agronegócio, mas a gente sabe que ela é mais ampla que isso. Hoje é bem diversificada. Um pouquinho dessa história, né, que começa lá na metade do século XX. Certo. Na verdade, aqui predomina o minifúndio, né, Gerson? São pequenas propriedades, um tamanho médio de apenas 10 hectares, né?
E nós moldamos essa pequena propriedade, nós estruturamos ela de forma que ela também praticasse a diversificação, a mesma que a nossa cooperativa pratica, né? Nós somos, ao mesmo tempo, talvez a menor cooperativa do Estado, em termos de tamanho, de áreas de ação, enfim, e ao mesmo tempo também uma das maiores do Estado do Rio Grande do Sul. Somos a terceira maior cooperativa do agronegócio do Estado do Rio Grande do Sul. Mas de que forma? Se você é pequeno, predomina a pequena propriedade, de que forma você pode se constituir de uma forma, compor de uma forma tão importante no cenário nacional e internacional, agregando valor à matéria-prima. Aquela produção que o associado faz com tanto cuidado, tanto esmero, nós temos a preocupação e a obrigação também de transformar essa matéria-prima da melhor forma possível, através do nosso processo de industrialização, e colocar à disposição dos nossos consumidores, que aliás temos mais de 15 mil clientes no estado, um produto de qualidade, e então essa diversificação é o ponto forte. Nós possuímos hoje 26 unidades de negócios dentro da cooperativa Languiru, né? E temos uma gama de mais de 540 produtos diferentes. Essa agregação de valor faz parte do DNA da nossa cooperativa Languiru. Estamos numa situação que chama atenção regionalmente, estadualmente e também não dizer, por que não dizer internacionalmente. Recebemos seguidamente missões da Alemanha. Tivemos pouco tempo atrás a primeira-ministra da Alemanha querendo saber qual é o segredo de uma cooperativa pequena se posicionar de uma forma tão importante no cenário do agronegócio no país e também internacionalmente, porque exportamos também para mais de 40 países, praticamente para os 5 continentes do mundo todo. E com marcas consolidadas, né? E marcas que agregam valor, Languiru, Mimi, quer dizer, você tem hoje aí uma série de produtos que tem marcas que estão associadas à qualidade, à diferencial. Sem dúvida. E nós preparamos, o nosso produtor, ele é muito eficiente também naquilo que ele faz, né? Porque se de um lado poderíamos dizer assim, é um ponto fraco, a pequena propriedade, de outro lado isso nos ajuda porque estamos aqui concentrados num raio de 15 quilômetros, onde nós produzimos 85% da matéria-prima que nós industrializamos. Fica mais fácil a assistência técnica, fica mais fácil a logística e também o profissionalismo do nosso produtor. Pelo contato direto da nossa assistência técnica com o produtor, faz com que tenhamos índices de produtividade invejáveis, né? Então isso tem sido importante também. E a tradição, né, Gerson, nós estamos completando esse ano 60 anos de existência da nossa cooperativa Languiru, que passou por processo de dificuldades enormes há uma década e pouco atrás, né? Mas hoje estamos vivenciando talvez o melhor momento da nossa cooperativa Languiru, com investimentos, a nossa mão de obra extremamente bem preparada, bem qualificada e temos boas perspectivas de crescimento para os próximos anos, né? Ou seja, conhecemos um pouquinho, então, do Dirceu, presidente, seu Baia, presidente da cooperativa Languiru, e um pouco da história e da diversidade que hoje, em termos de negócios, a Languiru apresenta. Vamos encerrar o nosso primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre gestão. E aí, claro, entendendo como essa organização, que a priori é pequena em termos de tamanho e espaço de atuação, mas é grande e forte em termos de desenvolvimento, produto e marca. Vamos para o nosso intervalo. Bem, de volta no nosso segundo bloco, vocês podem notar um ambiente tipicamente corporativo. Estamos no setor de RH da cooperativa Languiru, conversando com o presidente, o senhor Dirceu Baia. Dirceu, a gestão da Languiru, como é que eu consigo gerenciar tantos negócios diferentes? Como é que eu consigo integrar tudo isso? É verdade, é uma particularidade da cooperativa. Falávamos há pouco, nós temos 26 unidades de negócio dentro da cooperativa Languiru, com quadro de colaboradores da ordem de 3 mil colaboradores, né? E setores extremamente diversificados. Isso exige, naturalmente, o acompanhamento muito próximo para você manter sob teu controle a eficiência no sentido de gerar resultados positivos, né? O nosso conselho é composto por 5 membros, mais o presidente e vice-presidente, né?
E temos também o Conselho Fiscal, que controla as ações, que fiscaliza as ações do próprio Conselho, né? E temos também a auditoria externa permanente e também a auditoria interna feita pelos próprios colaboradores. Esse sistema nos ajuda muito, né? E também o nosso quadro de gerentes são desafiados a gerenciar em cada unidade de negócio de formas que tenhamos a segurança e a agilidade de sabermos o desempenho econômico e financeiro de cada uma dessas unidades nos primeiros dias do mês, né? Até porque isso é importante, né? Recentemente a cooperativa chegou a um faturamento recorde, né? É verdade. Nós chegamos próximo a R$1 bilhão. Importante dizer também, Gerson, esse crescimento foi muito rápido. Ele aconteceu principalmente nos 2, 3 últimos anos. Por quê? Porque nós fizemos investimentos importantes, né, para podermos competir de igual para igual com outras empresas de porte, inclusive maior da nossa cooperativa Languiru. Não podíamos ficar na mesmice. Nosso parque industrial hoje é moderno, é novo, né? Temos uma cooperativa nova hoje, em todos os sentidos, né? Até em vista desse crescimento e da profissionalização e dos resultados da nossa cooperativa, o jovem está voltando à atividade também, né? Eu acho que aí entra um grande desafio que as cooperativas vivenciam hoje, né? Exatamente. Que é a questão de você da sucessão, ter né? um processo de sucessão. E eu sei que a cooperativa Languiru é uma das empresas que mais, das organizações que mais se dedica a essa preocupação. Porque verdade. Realmente você precisa ter uma continuidade do seu associado. Exatamente. E ele precisa ter condições de querer ficar na sua produção, no seu local, para que a própria cooperativa continue. Quer dizer, não é só o produto, mas também o processo e principalmente a pessoa, né? A pessoa, é verdade. E nós, inclusive, temos um grupo de jovens, né, trabalhados com o professor Lucildo, também da Univates, né? E esses jovens são trabalhados, são feitos encontros mensais, né? Onde esses jovens também aprendem lições básicas de interpretação de balanço, por exemplo, patrimônio, o que é depreciação, enfim. Ou seja, gerenciar a produtividade, a produção rural, não somente produzir. Exatamente. E prepará-los também como liderança do segmento do agronegócio, porque nós não somos eternos aqui, né? Inclusive com possibilidade desses jovens participarem dos conselhos de administração, conselho fiscal, enfim, esse é o objetivo de trabalharmos esse grupo, né? Então, como vínhamos dizendo, nós crescemos nos últimos anos de um faturamento de 640 milhões para 860 milhões e para quase 1 bilhão este ano, né? E para mantermos isso, digamos, sempre consolidado e sempre com resultados, digamos, bons, embora nós soubemos que o setor do agronegócio também é bastante cíclico, né? Os nossos gerentes apresentam o seu balancete a cada 30 dias, né? E eventuais distorções, então, são corrigidas e com isso nós ganhamos agilidade no processo. E é um aprendizado que a Languiru teve, e é importante dizer que muitas vezes se fala, as empresas são um sucesso, mas elas também passam por ciclos mais, vamos dizer, complicados, né? Mais complexos. E eu sei que foi produzida uma obra, um livro da sua autoria em relação a isso, né? É verdade. Essa história, né, ela merece ficar registrada nos anais da Languiru, né? O pessoal saber. Repassa essa obra, né? Existe uma obra, por exemplo, né? Sobre seu responsável, caminhos de recuperação da cooperativa Languiru, que como a gente fala de gestão e a gente fala muito de cases de sucesso, casos de sucesso, é importante a gente aprender também com, não digo erros, mas situações não tão positivas que fizeram o repensar e reestruturar toda a organização para chegar onde ela estava. É verdade. Esse livro conta essa história. Quando nós assumimos a organização há 14 anos atrás, nós assumimos ela numa situação de insustentabilidade econômica. Ninguém mais acreditou na recuperação da Languiru, né? E nós fomos ao trabalho, né? Fizemos o nosso planejamento envolvendo os nossos colaboradores, enfim, para que pudéssemos vivenciar esse momento que estamos vivendo agora, o momento do reconhecimento, né? E isso verdadeiramente, você tem toda a razão, nós aprendemos muito na dificuldade,
né? E hoje estamos então num novo momento, mesmo num ano que se anuncia difícil, e efetivamente estamos vendo isso em termos de economia nacional, né? Continuamos com resultados importantes e dos fatores disso é a diversificação de atividades, né? O nosso carro-chefe é a avicultura, praticamos também como segundo negócio maior a laticínios, em terceiro lugar a suinocultura. Mas além desses setores macro de maior expressão econômica, encostamos outros setores fundamentais quando eventualmente esses setores macros enfrentam alguma dificuldade. Assim, em outras palavras, nós hoje temos 70% do resultado do faturamento da nossa cooperativa provém do setor aves, leite e suínos. E os 30% restantes provém de atividades que não sofrem essas oscilações de crise, não sofrem a influência do dólar, por exemplo, do clima, de aspectos sanitários, e o resultado final do mês sempre é um resultado bom, um resultado homogêneo, né? Esses 30%, portanto, são, digamos, em torno de 300 milhões de reais que não sofrem influência de fatores externos que fogem ao nosso controle. E aí reside a grande, digamos assim, a grande surpresa na nossa cooperativa, poder contornar também momentos de dificuldade, né? Eu acho que, para encerrar esse segundo bloco, a gente nota que gestão é isso, né? Você tem um aprendizado constante. E esse aprendizado constante nem sempre é tão positivo como a gente imagina, mas aprender com essa situação é fundamental. Vamos encerrar o nosso segundo bloco. No terceiro, nós vamos conhecer um pouquinho daqui para frente, para onde caminha a Languiru, como é que está o seu planejamento estratégico e, principalmente, quais são as grandes perspectivas para os próximos anos. Vamos encerrar o nosso segundo bloco e agradecer a todo o pessoal aqui da área de RH que nos fizeram companhia nesse segundo bloco. Até o próximo. Bem, de volta para o nosso terceiro e último bloco. Hoje visitando, né, a cooperativa Languiru, o seu presidente, o senhor Disseu Baia, e conversando agora um pouco sobre planejamento estratégico. Já vimos a história, tanto da figura do presidente como da cooperativa, conhecemos um pouco da área de gestão, visitando o departamento, o setor de RH, e agora vamos falar um pouquinho sobre planejamento estratégico. Provocação, ano 2015. Todo mundo falando crise, crise, crise. Como é que está o setor de agronegócio em 2015? Bom, nós estamos nesse segmento há muitos anos, é o nosso negócio. Entendemos também que, em muitos casos, é uma oportunidade para você lançar novos produtos, né? Te posicionar de uma forma importante para a conquista de novos clientes também, até porque nós estamos numa condição importante. Nós fizemos investimentos necessários há 2, 3 anos atrás, nós estamos preparados, inclusive economicamente, para fazer frente a essa crise, né? De formas que temos investimentos feitos com taxas de juros também módicos, né? O que se espera também um aumento da taxa de juros a partir do segundo semestre. Nós, com relação, estamos tranquilos porque os grandes projetos foram construídos nos últimos anos, né? Estamos com uma expectativa bastante favorável, né? Até porque o segmento das proteínas animais atravessa um bom momento. Justamente o carro-chefe da cooperativa Languiru, a avicultura de corte, nós temos tido bom desempenho econômico e financeiro nas nossas exportações, em moeda forte. E o dólar, nesse sentido, nos ajuda, né? E o mercado interno, ele está reagindo negativamente ou não? Como é que estão as vendas? O mercado ainda já foi afetado ou ainda não? Não, o mercado foi afetado, sim. Aquilo que nós falamos há pouco, né? Em vista da diversificação de atividades e de sermos também exportadores, em determinados momentos nós exportamos mais ou exportamos menos, dependendo da situação do mercado interno. Mas o mercado interno, de uma forma geral, até agora, no segmento de carnes, esteve muito favorável, né? No segmento leite, tivemos sim, digamos, uma situação não tão boa, não tão favorável, porque estamos saindo da safra, né? Estamos entrando na entre-safra. E já sentimos essa reação também no mercado consumidor, onde o nosso produto
principal, o leite em caixinha, tem tido um reajuste importante, né? E também para o produtor, ele compartilha também, quando você tem resultado melhor, o produtor também compartilha desse resultado, né? De formas que, evidentemente, nós também usamos o espírito da prudência esse ano, não visualizamos no nosso planejamento grandes investimentos, ou seja, de projetos novos, né? Mas sim automatização das nossas unidades industriais. Aí temos ainda um caminho a perseguir. Em vista do que se oferece até o momento, dificuldade de mão de obra, né, nós apostamos esse ano na modernização do nosso parque industrial, né? Então, a gente entende que se a cooperativa Languru está nesse estágio agora, nós entendemos que nós vamos poder trazer muitas alegrias ainda para o nosso associado, porque os investimentos recém estão repercutindo em lançamento de produtos novos, né, em eficiência no setor produtivo, né, de formas que estamos bastante otimistas, até porque, Gerson, as commodities, milho e soja, que são os principais insumos na ração dos nossos animais, estão com seus estoques bastante importantes, né? Tanto no milho como na soja, os estoques internacionais estão reforçados. Isso evidencia que você tem um custo de produção menor para produzir as suas carnes, teu leite, enfim. Isso é importante, né, para nós podermos também esperar desse ano um ano importante em termos de resultados econômicos, né? Desafios, assim, normalmente a gente sabe que no planejamento estratégico de uma corporação, ainda mais uma cooperativa tão grande, né, em termos de faturamento, em termos de ação, ela coloca alguns desafios que provavelmente vão ter que ser alertados ou pelo menos acompanhar. O que seria hoje o grande desafio ou pelo menos o grande entrave para que a empresa consiga atingir todas as suas metas programadas para o ano? Sim, talvez em vista do cenário da economia onde se estima sem crescimento algum este ano, evidentemente isso vai repercutir no consumidor. Pelo que nós estamos assistindo, de uma forma geral, o consumidor está um tanto endividado, ele provavelmente já nesse momento está optando por produtos não tão sofisticados, né? Mas é importante que a Languru também atende os seus consumidores em todos os níveis, né? Desde aquele com menor poder aquisitivo até aquele que tem mais condições de pagar por um produto mais sofisticado, né? E, mais uma vez, em vista da nossa diversificação de atividades, né, nós entendemos que esse ano vai ser um ano de oportunidades, né? Prevemos um crescimento em torno de 15% e 20%, mesmo sem grandes projetos novos, enfim, porque nós fizemos investimento alguns anos atrás, esses investimentos estão repercutindo também este ano. Então, mesmo sem esses grandes investimentos, nós devemos crescer em torno de 15%, que é o nosso planejamento. Para um crescimento praticamente zero da economia brasileira, acho que é um índice bastante interessante. É muito forte, e isso reflete muitas vezes aquela ideia de que quando se fala de crise, depende do setor e depende da empresa. Exatamente. Né? Depende de como ela se prepara, depende de como é que ela faz. E aí, algumas questões eu acho que são cruciais. Por exemplo, hoje, o futuro do Brasil depende muito, óbvio, a gente sabe, das questões que vão ser tomadas pelo governo e a sociedade como um todo. Mas o principal as organizações precisam estar preparadas, consequentemente as pessoas também. E isso, eu acho que a Languru, pelo seu aprendizado de tantos anos, ajuda bastante a estar posicionado nessa questão, né? Sem dúvida. Como nós falamos há pouco, nós crescemos, nós explodimos no bom sentido nos últimos anos, né? E os processos também devem acompanhar essa escalada de crescimento. Por isso, nós nos assessoramos dos melhores profissionais do Estado, nem sempre contratando-os, não fazendo parte da folha de pagamento, mas sim na forma de assessoria, né? Para que possam nos assessorar os nossos processos de produção, no controle de custos internos, enfim, né? Em outras palavras, profissionalizamos a nossa Languru e sempre apostando na qualificação do seu quadro de funcionários, né? Bem, é isso aí. Acho que a colocação
do presidente Dirceu, acho que é fundamental para a gente entender toda essa evolução. Primeiro, uma organização ela passa por todo um processo interno de estruturação e no segundo momento é se preparar, tanto os pontos positivos, momentos positivos, quanto negativos. Quer dizer, se você está preparado, o quadro lá fora pode até não ser tão bom assim, mas certamente a organização vai estar ajustada para se adaptar a isso. Agradecendo ao nosso presidente Dirceu. Uma última palavrinha, queres ainda fazer um fechamento, por favor? Bom, nós agradecemos a oportunidade de divulgar o trabalho da nossa cooperativa Languiru, né? E os seus programas, enfim, e também nós estamos muito contentes em poder divulgar o trabalho e fortalecer com isso a marca, a tradição da nossa cooperativa Languiru no ano que ela comemora 60 anos, né? Ok. Muito obrigado novamente e até o próximo programa. Saúde e sucesso para todos nós sempre. Até lá!